Nacional de Desenvolvimento Rural e Sustentável, o DRAF, né, do NDA. Estamos aqui para falar com vocês sobre o processo de conferência que nós vamos ter agora este ano. Antes disso, queria saudar os companheiros aqui nesse primeiro congresso da FETRAF, né? A organização dos trabalhadores e das trabalhadoras que vai fazer a diferença a gente ter um país diferente, um país justo, né? Mas enfim, passar diretamente aí para o nosso debate, para a nossa questão. O Ministério, através do Conselho Nacional, vai realizar esse ano a segunda Conferência Nacional do Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, né? Ela vai ocorrer, a etapa nacional, em outubro, provavelmente final de outubro, lá em Brasília. E ela tem como objetivo a construção de um Plano Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. A ideia desse plano é que a gente tenha metas de curto, médio e longo prazos, que a gente tenha metas de curto, médio e longo prazo, metas de ações para desenvolver o rural brasileiro, um rural com gente, não o rural do agronegócio, que é aquele rural em que não tem pessoas, né? Tem só máquinas, tem só um tipo de cultura. Então, a ideia é que a gente consiga tirar este plano. Como eu disse, quem realiza a conferência é o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. E o processo da conferência, ele começa nos territórios rurais, né? Ele começa nos territórios rurais, né? Tem, em alguns casos, territórios da cidadania, passa pelas conferências estaduais e chega nessa etapa nacional em outubro. No caso aqui do Ceará, vão ser 13 conferências territoriais que cobrem todo o estado do Ceará. E elas vão acontecer nos meses de maio e junho. Depois a Regiane vai falar aqui cada região, a data que está prevista. Nós temos para o debate da conferência um documento referência que vai circular amplamente. Nós vamos repassar aqui para os companheiros da FETRAF para que passe para todos os sindicatos, né? Tem uma comissão organizadora aqui do estado que também vai divulgar amplamente esse material. E o objetivo desse documento é fortalecer a discussão sobre o que acontece lá no local, né? Ou seja, onde são os territórios que ao invés de a gente ter um documento nacional que as pessoas fiquem discutindo o geral, muitas vezes o abstrato, sem coisas concretas, efetivas, a ideia é que cada um dos participantes do processo, a partir lá do seu território, possa discutir os problemas e as soluções a partir ali da sua realidade concreta, do seu local. Isso nós estamos chamando de um princípio da efetividade. Por que efetividade? Porque nós queremos que, ao final do processo, a gente saia com ações efetivas, um plano efetivo de ações no local onde as pessoas estão. Tem duas inovações importantes a nossa conferência, que as delegações eleitas das conferências territoriais para a conferência estadual e da estadual para a nacional é que vai ter a paridade de gênero, ou seja, metade dos delegados eleitos vão ser homens e metade das delegadas serão mulheres que vão ser eleitos. E a outra particularidade é a cota de jovens. Então, 20% dos delegados e delegadas eleitas vão ser jovens até 29 anos. Por fim, além do processo das conferências territoriais, estadual, nós vamos ter conferências temáticas. E, em particular, eu queria chamar a atenção para a conferência que nós vamos realizar do semiárido. Provavelmente vai ser aqui no Ceará, em Juazeiro. Vai ser uma conferência que vai discutir um pouco destes temas que o Alessandro estava apresentando aqui para a gente. Enfim, vou passar aqui para a Regiane, que é uma das nossas mobilizadoras, que está acompanhando aqui o Ceará, que está à disposição da FETRAF e de todos os sindicatos para tocar o processo, ajudar aqui no processo aqui no estado. Ela vai falar um pouco, acho que das datas e de como foi a reunião da comissão ontem aqui no estado.
Bom, boa tarde. Boa tarde. Eu sou Rejane, sou daqui bem de pertinho, né? Eu sou de Mossoró, do Rio Grande do Norte. E vou estar contribuindo, né, como o Eduardo colocou, com o processo de mobilização da conferência, né, e estar articulando para a gente garantir também, além do processo da conferência como um todo, e garantir a paridade de gênero, né, garantir os 50% de mulheres, garantir a representação das mulheres das diferentes regiões e territórios aqui do Estado. Ontem, e aí assim, Eduardo colocou uma coisa que eu acho que é super importante, que isso que a Alessandra estava falando, né, falando do que é a região semiárida e do que é que nós queremos com a região semiárida, né, e eu acho que com essa conferência, ela que vai discutir, que vai elaborar um plano de desenvolvimento rural sustentável, é super importante a gente participar desse processo, porque é um momento para nós, assim, que nós estamos disputando que modelo de desenvolvimento a gente quer. A gente quer um modelo de desenvolvimento que reforça o agronegócio, que reforça a monocultura, ou a gente quer um desenvolvimento rural sustentável que trabalha pensando aqui nós que vivemos no semiárido, né? Pensando que valoriza o semiárido, que valoriza essa região, que pensa do ponto de vista do armazenamento, que pensa do ponto de vista da participação das mulheres, da juventude, né? Então assim, que projetos, que tipo de produção, que tipo de comercialização nós queremos exercer, né? Que mundo rural nós queremos ter, né? Nós queremos construir. Então acho que o processo da conferência é importante, porque as nossas contribuições elas vão construir esse plano e que nós, pensando a médio e longo prazo, né, como é que nós vamos construir essas ações do futuro. Ontem teve a reunião do Conselho Estadual, né, e foi tirada a comissão organizadora estadual, né, que vai se reunir na sexta-feira à tarde, para pensar, organizar. Essa comissão vai estar sentando permanentemente, né, para conduzir a conferência aqui no Estado, e aí pensar o que é que tem que organizar, como é que vai ser, como é que nós vamos fazer os debates, pensar a mobilização nos territórios e tal, né? E aí, ontem já tem uma proposta de... Deixa eu só colocar aí, acho que a gente, se tiver dúvidas, né? Tem uma proposta já de realização das conferências nos territórios, né? E aí, assim, em cada território está sendo construído comitês de organização territorial, né? Porque é importante que cada território organize sua conferência, faça a mobilização e tal. E aí tem uma proposta aqui, que essa proposta ela pode ser alterada, né? Pode ser que algum território, no processo de organização, altere a data e tal, mas já tem uma previsão de data que vai sendo fechada, e é interessante que todo mundo se integre nesse processo de mobilização, né, para, tipo assim, não passar batido, né, estar nesse processo de conferência. A previsão, né, que dia 23 e 24, que é quando quando vai acontecer as primeiras conferências territoriais, né, está previsto para acontecer em 3 territórios, que é o Metropolitano, né, José de Alencar, em Sobral e Maciço do Baturité. 28 e 29 de maio está prevista a da Serra da Ibiapaba, Sertões de Iamus Crateús e Sertões de Canindé. No dia 4 e 5 de maio está previsto para acontecer a do território Litoral Sul, Extremo Oeste, e a do Vale do Jaguaribe. 6 e 7 de junho está previsto para acontecer o território Vale do Curu, Aracatiaçu e Centro-Sul e Vale do Salgado. E por último, dia 11 e 12 de junho, né, a ideia é que aconteça a do Sertão Central e a do Cariri. Então assim, na maioria desses dias aqui, geralmente vão estar acontecendo 2 a 3 conferências territoriais ao mesmo tempo. E tem uma proposta que de 6 a 8 de agosto aconteça a conferência estadual aqui em Fortaleza. 23 e 24 de maio. Eu posso estar passando essas datas para o e-mail aqui, e aí está circulando essa informação, né? Agora, assim, é importante que em cada território
daquele território. Então, tipo assim, em cada território é importante a gente ter a expressão. Quem é que compõe a agricultura familiar nesse território? Né? É importante a gente imobilizar aqueles lugares onde ninguém chega, onde as pessoas estão isoladas. É importante a gente ter esse processo